todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós temos alguns pedidos de oração especial para o nosso lar, que é o tio Neno, pela saúde, a Pamela, pela saúde, nosso pastor, também, saúde, a Alice pela saúde. Alice, pela saúde, Nice, pela saúde, e a Valéria, pela família. Ok? O Drauzio. E oração. Pelo quê? Saúde. E o Drauzio também pela saúde. Hoje eu trouxe uma palavra porque aconteceu uma coisa muito legal comigo. Na verdade, eu vou dar um testemunho, né? Para todos. Não sei se todos sabem, mas atualmente eu trabalho por conta e eu faço vendas nas ruas. E hoje foi um dia que eu acordei muito desanimada. Falei assim, nossa senhora, hoje eu não estou nem um pouco com vontade de trabalhar, mas eu tinha que ir trabalhar. E aí eu fui, mesmo desanimada, trabalhei, a chuva acabou me atrapalhando um pouco. E na hora que eu estava voltando do trabalho, né, das vendas, eu comecei a orar. Falei, nossa senhora, eu não consigo orar na igreja. Todos já sabem que eu passo mal e acabo sendo horrível a minha oração. E eu comecei a orar no caminho de volta para casa e falando para Deus como eu gostaria de orar na igreja. E falando para Ele, nossa Senhora, eu estou tão cansada, às vezes dá vontade de desistir. E na hora que eu atravessei a estação, que eu não posso vender dentro da estação, né? O pessoal lá não gosta. Eu atravessei a estação, dei de cara com uma menina. E eu me simpatizei com a menina, só que eu não vendi para ela. Eu falei assim, vou vender para ela, o pessoal vai vir, vai pegar no meu pé que eu não posso vender aqui. Não vendi para ela. E eu passei. Nisso que eu passei, essa menina me pegou pelo braço. Ela falou, o que você está vendendo? Aí eu falei que era brownies, docinhos. Ela comprou um brownie de mim. E automaticamente ela olhou para mim e falou assim, Deus pediu para eu te falar que você está cansada, mas que não é para você desistir. Aí olha, eu tenho uma palavra para você. Ela tirou um papelzinho da bolsa, me entregou e estava escrito, né, que é Mateus 11, 28. Estava escrito, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E naquele momento, eu senti que era Deus falando comigo. Ele respondeu aquela oração que eu fiz no caminho, falando, nossa Senhor, eu não consigo orar na igreja. Mas eu estou aqui orando, estou triste, estou meio cansada, mas estou aqui. E essa menina veio com a resposta de Deus para mim. E hoje o que eu quero deixar aqui para vocês é que mesmo quando a gente acha que, estou conversando com Deus na rua e, não sei se Ele vai me responder. Ele responde, gente. Às vezes por uma pessoa aleatória, às vezes com uma chuva, um sol, um vento, mas Ele sempre responde a gente. Eu quero deixar essa reflexão aqui pra gente. Amém? João, quer complementar o Mateus? Você vai levar ele. Agradeço a oportunidade. Amém. Faz um tempo, né? A gente fica mexendo no celular, né? A gente também fazendo as postagens das pessoas. Aí eu vi, tinha um grupo de mulheres e elas estavam falando sobre o fardo, o jugo e o fardo. Que, né, Jesus, se a gente quiser, ele é leve. E aí aquilo me chamou a atenção, um grupo de mulheres, e a mulher começou a ministrar. E aquilo ficou na minha mente. Aí, na semana passada, ela falou assim, ó, quinta-feira você. Eu falei, não, eu vou procurar, né? E isso me chamou a atenção, e não foi à toa que me chamou a atenção. Mas falou do 11, né? Mateus 11, do 28 ao 30, né? Que ela só deu o começo.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrei descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa passagem, ela é uma ideia de a gente seguir Jesus, né? Muitas vezes a gente fica ali e não quer fazer, né? Seguir Jesus. E Ele nos traz o descanso, Ele nos traz o alívio. Jesus, Ele nos convida a nos aproximar dEle, pois Ele promete o descanso, o alívio. O jugo dEle é suave e o fardo leve. O jugo de Jesus como a vontade. E a maneira de viver é o fardo como leve e a responsabilidade de seguir, né? E uma vida com Cristo não é um fardo pesado, mas sim um descanso. Quando a gente tem um descanso, né? Quando a gente crê, a gente segue, a gente vai atrás de Jesus. Porque viver a palavra é difícil, muitas vezes, né? Para mim vir trazer essa palavra, é que muitas vezes a gente se sente cansado dentro da nossa casa, dentro dos lugares onde a gente vai, a gente tem aquele peso, aquele fardo, e a gente fala assim, nossa, por que está tão pesado? Por que está tão, né? E se a gente entregar na mão de Deus, né, falar para Deus, ó, tá aqui, é isso que eu tenho para o Senhor me deixar mais leve, né? Em muitas situações das nossas vidas, né, com as preocupações, problemas, dificuldades, se a gente depositar, né, a nossa fé em Cristo, seguir Ele, né, se torna mais leve. Só a gente é convidado a seguir a Cristo, confiando que tudo que possamos e passamos em nossa vida não é maior do que podemos carregar, né? A gente às vezes fala assim, por que isso, por que aquilo, mas Deus ele não dá o fardo maior do que a gente possa carregar. Então, nessa passagem, destaca a importância de seguir o exemplo de Jesus e primeiro com Ele. E por mais situações que Ele passou na vida dele, né, quando Ele foi lá, né, seguir a vontade de Deus, falar com as pessoas, curar, falar das palavras, tudo. Quando Ele foi, né, o fardo dele, né, foi pesado, mas foi leve. Né? O julgamento das pessoas foi pesado, mas para ele foi leve. Porque aquilo que as pessoas mais julgavam, aquilo que as pessoas mais falavam, então para ele passou, né, aqueles 3 anos, aquele tempo, numa leveza, com amor, com paz, é assim que a gente tem que fazer, seguir. Amém. Tem um pedido de oração aqui. Maria, o Tony. Quem será? Alguém conhece? Pedido de oração para a saúde de todos e para o Rafael e para o Benício. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos, gente. Tá frio, mas a gente tem que animar. Dona Maria está aí na live, acho que tem algumas pessoas na live. Um abração para Maria, para o Rafael, para a Mayara, para o Benício, para todos que estão assistindo essa live. Hoje está frio, está chovendo. Tem gente que não vai ver justamente por isso. Porque está ruim, às vezes é ruim para mim a chuva, dependendo da saúde. Eu não estou bem, mas estou aqui. Né? Passei 2 dias aí malzão em casa, ruim mesmo. Mas. Não veio hoje porque está em Bragança. Quem? A Maria? Você foi para Bragança. Olha. Isso aí, não, aproveita, tem que aproveitar, tem que curtir. Vê se traz alguma lembrança de Bragança para nós. Manda um abração pro pessoal aí, estou com saudade da Mayara, do Rafael, do Benício. Venham o quanto antes, que a gente está com saudade de vocês. Se a Suelen estiver assistindo também, estou com saudade. Então, o Rafael também, junto. Então, vocês são a nossa família. Amém? Vamos orar. Hoje é um culto de oração, quinta-feira da oração. É um momento que Deus nos dá, que Deus nos privilegia para nós estarmos orando pelas pessoas, por
pessoas que às vezes não têm nem tempo de orar, né? É difícil hoje, não é difícil falar com Deus. Falar com Deus não é difícil. Mas às vezes é tanta correria que nós esquecemos de falar com Ele. Falar com Deus não é somente de joelhos. Mas, como a Jéssica estava falando, às vezes andando na rua nós estamos conversando com Deus. Nossa, pastor, como assim eu estou conversando com Deus na rua? Não vou sair falando igual doido. Acontece às vezes, né? A gente sai falando sozinho, conversando com Deus. Mas em pensamento, você está dentro do ônibus, dentro do metrô, e você está conversando com Deus, você está tendo um diálogo com Deus, em comunhão. Mas você consegue ter comunhão dentro do metrô, apertado? Às vezes é difícil, mas você está falando com Deus, você está conversando. Dentro do seu serviço, às vezes você está ali trabalhando, estou no computador, estou fazendo as coisas, às vezes você para um tempinho e fala, eu preciso falar com Deus, eu preciso ter auxílio de Deus. E é nesse momento que Deus quer nos ouvir. Não é somente na hora de deitar, na hora de acordar, isso acaba se tornando uma rotina. Mas no meio do seu dia, tira um tempo para conversar, só para conversar. Não precisa ser uma oração de 10, 15, 20, 30 minutos, isso é doideira. Mas tira um tempinho e fala, Senhor, eu preciso falar com o Senhor nesse momento, olha, isso. Fala com Ele, conversa. Deus gosta de ouvir a nossa oração. Vamos ficar todos de pé para nós orarmos a Deus. Quem estiver pedidos aí para apresentar na live, vai colocando, compartilha essa live. Maria, você que está aí, compartilha com a família, vai jogando nos grupos. Até nos grupos aí que a gente está envolvido na rua, joga lá a live, o pessoal acompanhar. O povo precisa orar, precisa saber que tem uma igreja orando por essa rua, por essas ruas aqui no bairro. A gente está orando pelas famílias. Então é importante a questão da oração. Toda quinta-feira nós estaremos aqui. Vamos fechar os nossos olhos, elevar as nossas mentes a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, estamos na sua presença, Deus, nesse momento, nesta quinta-feira de oração. Essa quinta-feira que nós estamos aqui com esse intuito de orar, de apresentar a Ti as nossas orações, os pedidos que foram aqui solicitados, tanto na questão da live, quanto pedidos que foram apresentados pela Jéssica, pela Juliana. Quantas pessoas recorrem às nossas orações nesse momento? Quantas pessoas precisam de oração para que o Senhor entre na vida dessas pessoas? Quantas pessoas têm necessidade de sentir a Tua presença? Quantas pessoas precisam realmente se achegar mais perto de Ti e tirar todo esse fardo que carregam, todo esse jugo do pecado que carregam nas suas costas? Quantas coisas que carregam, às vezes, por não entregar a vida a Ti, Jesus. E por isso nós te pedimos nesse momento, em oração e em comunhão com todos aqui presentes dentro dessa igreja, aqueles que estão em modo online também. Jesus, esteja na vida de todos nós, na vida das pessoas que precisam, que recorrem às nossas orações por saúde, Senhor, por causa, por tantos problemas que as pessoas passam no seu dia a dia, e nós estamos aqui hoje, Jesus, justamente para entregar nas Tuas mãos tantas causas, tantas enfermidades. Cada um sabe da forma que hoje está aqui, cada um sabe o problema que passa, dificuldade, cada um tem um jeito, porque a vida não é igual para todo mundo, mas nós sabemos que Tu és presente nas nossas vidas, e que Tu podes operar, que Tu podes fazer, e Tu podes concretizar os nossos sonhos, mas que tudo seja diante da Tua vontade, do Teu querer, Jesus. Quantas pessoas hoje precisam de uma oração por estarem enfermas, acamadas, não ter condições nem de levantar uma cama para estar aqui, mas Tu conheces, Senhor, as enfermidades, os problemas, e Tu é o médico dos médicos. Só Tu pode fazer alguns milagres que precisam ser feitos. Existem pontos que chegaram na vida de algumas pessoas, que o médico já desenganou, que já falaram que não resolve. Quantas pessoas hoje estão no paliativo, mas ainda tem esperança de um milagre, e nós
cremos no milagre. Nós cremos que Tu pode entrar dentro dos hospitais, dentro dos lugares mais sombrios que nem o homem chega. Mas Tu, Senhor, conhece as almas. Tu conhece dentro dos corações. Quantas pessoas não estão só enfermas na carne, Senhor, na matéria, mas estão enfermas na alma e precisam do Seu apoio, Senhor. Precisam de um renovo, precisam de um reabastecimento, precisam ser reanimadas, Senhor, precisam ser reavivadas da fé. E nós Te pedimos nesse momento, Senhor, em comunhão contigo, Senhor, vá onde precisa ter esse reavivamento, Jesus. Nós clamamos por reavivamento, nós clamamos por ânimo, nós clamamos por fé, nós clamamos por esperança, por pessoas que perderam a esperança na vida, e por essas pessoas nós oramos. Quantas pessoas hoje estão nas ruas sofrendo com frio? Senhor, precisamos socorrer os nossos irmãos. Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga, de um abraço, de um acolhimento, de um alimento para sobreviver mais um dia, Senhor. E nós Te pedimos, nos dê condições, e dê condições a mais pessoas, a instituições, independente da placa, Senhor, independente até do credo, mas precisamos ir ao encontro dos nossos irmãos que estão necessitados, que estão carentes, e nós Te pedimos nessa oração, Senhor, desperta-nos, Senhor, para que a Tua igreja não só fique aqui dentro, mas ela tenha um lead, um caminho, Senhor, o anúncio do Evangelho, o socorro. É o que nós Te pedimos nessa noite, Deus. Quantas pessoas que estão aqui hoje presentes nesse culto e precisam de um consolo, de um conforto, de uma oração, de um auxílio, precisam ouvir a Sua palavra. E nós Te pedimos, Deus, nesse momento, Senhor, nos inspira para que a mensagem hoje aqui propagada dentro dessa igreja enche os nossos corações, acalente os nossos corações, preenche os vazios que às vezes as nossas preocupações acabam tornando tão grandes, esses vazios, esses buracos dentro dos nossos corações, e os nossos sentimentos acabam bagunçados, Senhor, e acaba aquela bagunça mental. Mas nós Te pedimos que a Sua palavra seja o refrigério de toda dor, Senhor. Que a Sua palavra seja o preenchimento de toda lacuna existente dentro dos nossos corações. Nós Te pedimos por tantas pessoas que foram citadas os nomes, e nós não vamos lembrar do nome de cada uma, mas o Senhor Tu conheces a vida de cada um. E cremos que várias pessoas precisam ser reanimadas, várias pessoas precisam ser curadas, várias pessoas precisam ter a Sua mão dentro das suas famílias. Quantas pessoas precisam que o Senhor tenha conversão dentro das suas casas, que haja paz dentro dos lares. Senhor, quantas necessidades nós apresentamos aqui, e Tu é conhecedor de cada uma dessas necessidades. Te apresentamos a nossa vizinhança, os nossos vizinhos, nossos amigos, a nossa família, porque essa vizinhança é a nossa família, Senhor. E nós Te pedimos por essa vizinhança, não só dessa rua, Otávio Vasco, mas das outras ruas, das travessas, das avenidas que estão aqui por perto, Senhor. Abençoa a nossa vizinhança, que haja prosperidade, que haja mudança, que haja conversão, que haja ânimo, Senhor, que haja força para as pessoas enfrentarem o dia a dia, a luta de cada dia, que haja pão em cima das mesas, que não falte pão material e muito menos o pão espiritual, Senhor. Senhor, reanima famílias que precisam ser reanimadas, Senhor, que precisam realmente se achegar a Ti novamente, estar junto em comunhão com a Tua igreja, não só a igreja aqui em matéria, Senhor, mas a Sua igreja espiritual, o corpo de Cristo. E nós Te pedimos por essas pessoas, é isso que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vai todo mundo bater palma de uma vez? Palmas para Jesus. Podem sentar, por gentileza. Ficou todo mundo ensaiando. Palma. Vamos abrir nossas Bíblias
Salmos. No Salmo 121. Sabe? Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Volta para o versículo 1, por favor. Amém. Salmista Davi. Salmista Davi não. O salmista fala referente do cântico dos degraus. O cântico dos degraus. O cântico dos degraus eram cânticos executados nos degraus do templo de Jerusalém. Quando havia festividade em Jerusalém, existia um coral, os coralitas, né? De Corá, família de Corá. Então eles eram responsáveis por cantarem salmos, por saírem em multidão. Chegando ao templo, eles começavam a cantar. E eles cantavam nos degraus do templo. Imagina uma coisa bonita, chegar uma multidão, sempre vinha muita gente de várias tribos. E era como se fosse uma procissão. Era uma procissão. Vamos chegar numa procissão, cada um de uma terra longínqua, mas eles tinham aquele compromisso de estar ali. E um dos cânticos, e nós lemos hoje, eles cantam dessa forma: eleva os meus olhos para os montes, levanta os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É o salmista perguntando. Eu estou levando meus olhos para os montes. Havia vários montes perto de Jerusalém. E o salmista escrevendo isso, ele pergunta: de onde vai vir meu socorro? Mas ele não espera ninguém o responder, mas automaticamente ele, olhando para aqueles montes, ele reflete dentro da sua alma, e na sua própria alma vem uma mensagem: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É só dele que vem meu socorro. Não vem do meu general, não vem do meu amigo, não vem da minha mãe, não vem do meu pai, não vem de ninguém próximo, não vem do meu vizinho, não vem do meu colega, mas o nosso socorro depende de um só, do Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Nós sabemos que esse socorro é bem presente. Existem pessoas que recorrem
há várias questões materiais. Existem pessoas que não precisam de um socorro. Se você se ferir hoje, se você sofrer um acidente, qual que vai ser a primeira coisa que você vai chamar? O que você acha, Júlia? Ó, Júlia, ó, acertei. Sofreu um acidente, quem que você vai chamar? Ambulância? Não, certo. Você vai chamar o SAMU. Hoje, serviço de SAMU, serviço de emergência. A primeira coisa que vai acontecer, você tem que chamar o SAMU. Por quê? Você sabe que o SAMU que vai vir, SAMU e bombeiro, né? Às vezes vem o bombeiro mais rápido, depois chega o SAMU, mas você sabe que ele vai chegar para socorrer aquela vítima. Então nós sabemos que se eu sofrer um acidente, se alguém sofrer um acidente, primeira coisa, eu tenho que chamar o SAMU, tenho que chamar o bombeiro, é o socorro, certo? Se eu sofrer um acidente, é isso. Se eu tiver um problema financeiro, tiver um problema, estou sem dinheiro, nossa, esse mês tá. Se nós tivermos crédito, nós temos um banco. O banco nos faz empréstimo, com juros bem altos, mas faz. Às vezes o cartão de crédito nos socorre também, mas depois nos enforca do outro lado. Depois você vai ter um juros bem legal que você vai pagar. Mas, materialmente falando, nós temos um socorro, certo? Porque o banco nos ajuda. Se você estiver com fome, você vai ter sua mãe, você vai ter alguém que vai fazer a alimentação, certo? Eu vou ter a minha esposa, que eu, que cozinha zero, não sei fazer. O iFood, né? O iFood que está no céu, porque é ele que ajuda. Mas quando não tinha o iFood, tinha que se virar no miojo, ela me conheceu comendo miojo. Mas era o meu socorro, era muita coisa. Para tudo. Nessa terra nós temos uma opção. Para tudo. Só não para a morte. É a única coisa que não tem saída. E para a alma? Qual é o nosso socorro? É o Senhor que fez o céu e a terra. É só Ele. É só Ele que nos dá descanso. É só Ele que consegue preencher o vazio. Nós temos, às vezes, não sei vocês, eu acho que acontece com todo mundo, mas às vezes, como o pessoal fala, que a gente acorda de calça jeans, a gente acorda virado, a gente não quer nem levantar na cama, tem dias, acorda errado. Ele não queria olhar para a cara de ninguém, não queria falar com ninguém. Eu não queria ir para a escola, não queria olhar, não queria ver ninguém. Hoje eu quero ficar deitado na minha cama, ver meu celular, meu TikTok, meu YouTube e acabou. Tem dia que é assim. Tem dia que a gente está revoltado na vida, tem dia que não é ninguém. Por quê? Às vezes nós temos amargura de alma, às vezes a gente acorda meio aflito, meio com vontade de chorar. Será que já aconteceu isso com alguém? Ou só aconteceu comigo? Acho que com todo mundo acontece. Um dia que você fala, meu Deus, eu estou com vontade de chorar, mas eu não quero dividir com ninguém, porque é uma tristeza minha, é só minha. Se alguém perguntar para você, fulano, você está bem? Não te interessa. Mas o que você tem? Não te interessa. Por quê? Porque você não quer compartilhar. Você quer sofrer o seu momento, que só você entende aquilo. Só você compreende o teu sentimento. Só você compreende os teus pensamentos. Mas existe Deus que compreende os nossos pensamentos. Existe Deus que compreende os nossos sentimentos. E Ele é o único que realmente entende o que a gente passa. Às vezes nem a nossa mãe que nos gerou vai entender o que nós passamos. Às vezes a gente fala com a mãe e fala, mãe, você não fez isso. Aí a mãe, em vez de consolar, vai dar uma bronca ainda. Porque você não fez isso, você não fez aquilo. E a gente fica verdadeira. Eu queria que a mãe passasse a mão na minha cabeça e minha mãe me dá uma bronca. E às vezes nós precisamos compartilhar mais com Deus os nossos momentos. De nós falarmos, Senhor, oração. Eu
preciso do teu socorro. Eu preciso da sua ajuda. Eu estou passando uma dificuldade grande. Eu estou sentindo algo que não me faz bem. E eu preciso de uma ajuda. É o que nós lemos. A gente não vai, se a gente for elevar nossos olhos para os montes aqui, o monte que vai ter o pico de Araguá. É um monte que vai ter. Eu vou falar, e até o pico de Araguá, levar meus olhos para o pico de Araguá e perguntar, de onde vai vir meu socorro? O povo que vai me levar um louco ali. Não, mas em oração, nós podemos perguntar, de onde vem meu socorro? E o nosso coração, se realmente está conectado com Deus, e se nós temos realmente fé em Deus, o nosso coração responde. E é nessa palavra que nós lemos hoje, nós podemos responder: o meu socorro vem do Senhor. Que Senhor? Que fez o céu e a terra? Quem fez o céu e a terra? Foi Deus. Primeiro de Gênesis. Aí nós lemos: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, não dorme, não tosqueneja, não tira cochilo. Deus está 24 horas por dia nos guardando. Ele não deixa vacilar o nosso pé, não deixa nós tropeçarmos. Ele nos guarda para que nós não pequemos. Mesmo assim, a gente continua pecando, porque a gente é desobediente, mas gosta de pecar. A carne veio para isso. Mas o nosso espírito luta contra essa carne. Esse que não tosquenejará, nem dormirá, o guarda de Israel. Quem que sempre guardou, sempre protegeu Israel foi Deus, Jeová. Jeová. No Antigo Testamento era chamado de Jeová. Jeová, Rafá, Shalom, Adonai e vários outros nomes que nós podemos dar. Para cada situação, Deus tinha um nome, mas todos completavam que era Deus. O Senhor é quem te guarda, Deus nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à direita, a tua sombra à direita. Ele te dá sombra. Ele não te deixa o sol te molestar de dia. O sol não te molestará de dia. Ele não te queimará de dia. O sol do pecado, o sol do engano. Não esse sol que nós vemos, mas as coisas ruins desse mundo que acabam nos queimando por dentro, nos fazendo mal, nos trazendo danos à nossa própria alma, nosso próprio espírito. Então é Deus que nos guarda, Ele que é a nossa sombra, Ele que nos cobre, Ele que nos protege, Ele que nos dá guarida, que nos dá refúgio. Nem a lua de noite, nem o sol de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. E Ele enfatiza, Ele guardará a tua alma. O Senhor guarda de todo mal. Ah, mas às vezes acontecem algumas coisas comigo que eu acho que Deus não me guardou. Existem coisas nas nossas vidas que acontecem por consequência. Por consequência da vida. Se você está na praia e você não passa um protetor solar, você vai ter queimadura. Você vai ter insolação. Por quê? Você não passou o protetor solar. A culpa foi de Deus? Foi sua. Tem gente que passa óleo no Coca-Cola para bronzear, para ficar queimadinho. Aí depois da insolação, aí vem chorar para Deus. Né? Ai, Deus, eu estou aqui, vai ser a galinha pipocada. Mas, gente, você procurou. É o que acontece nas nossas vidas. Existem coisas que nós procuramos as consequências. Se a gente não estuda direito, se a gente não tem realmente a questão do estudo, a gente não foca no estudo, a gente não presta atenção nas aulas, a gente não se aplica na matéria, você vai tirar uma nota boa? Creio que não, que Deus não vai fazer esse milagre. Ou você vai falar, oh Deus, a primeira questão, me fala que é A, B ou C, aí você vai tirando assim. Você está fazendo isso, Yuri? Não, eu juro, não faço.
coisa melhor, Deus vai abençoar? Sim, por quê? Porque eu me esforcei, eu guardei, eu tive aquele valor, eu tive um sacrifício e Deus vai me abençoar. A vida é dessa forma. Deus guarda em tudo. Quando você está dando o passo certo. Agora, se você está dando o passo errado, e você pede proteção de Deus, muitas vezes você não vai ter. Por quê? Está dando o passo errado. Mas, creio eu, falo que nós estamos aqui de coração aberto na presença de Deus. Vir numa igreja, numa quinta-feira, com chuva, é sinal que nós gostamos de estar aqui. Ou a gente vê o que a gente vai fazer em casa? Acho que não. A gente até tem coisa para fazer em casa, né? A gente até tem. Minha esposa já está pensando, meu Deus, eu tenho bravo para fazer, eu tenho as coisas para fazer, eu vou trabalhar até meia-noite, 1 da manhã hoje. Mas tem coisa para fazer. As meninas podiam estar assistindo série, Yuri jogando lá, né? Podia estar fazendo alguma coisa. Juliana correndo com as coisas de casa, a brisa. Mas nós viemos porque nós gostamos de estar aqui. O ambiente primeiro é bom. Você não vai para um lugar que o ambiente não é bom. Se você se sentir incomodado no ambiente, você vai estar lá. Você falar assim, nossa, eu vou lá, mas é chato, que eu não aguento, eu não vejo a hora de sair daqui no lugar. Você vai ter prazer aqui nesse lugar? Não tem. A minha esposa sabe que se eu for num lugar barulhento, eu não fico. Eu tenho limitações para isso. Ela sabe. Se eu chego num lugar com muito barulho, eu passo mal. Porque me incomoda muito. Lugar lotado de gente. O estranho é que em outros lugares eu passo mal. Dentro da igreja, se eu estou numa igreja lotada, hiperlotada, eu não passo mal. Eu não passo. É um lugar que eu não passo mal. Eu já tentei saber, porque sabe, quando você fala, meu Deus, eu já cantei. Onde eu cantava nas igrejas católicas, às vezes, a gente cantava missa para 7, 8, 9 mil pessoas. Numa igreja que cabia 4 mil. E eram os corredores lotados e tudo. E eu não passava mal. Acabava a missa, eu começava a suar. Eu tinha que ir embora. A pessoa falava, você passou o tempo todo aqui bem. Quando juntou a galera para te cumprimentar, você começa a passar mal, você vai embora. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho a minha limitação. Eu tenho limitação. Então nós não vamos num lugar que nós não nos sentimos bem. E nós sabemos que aqui é um lugar que nós viemos. Por que nós viemos aqui? O que vocês acham? Para que você veio, Júlia, aqui hoje? Ouvir a palavra. Muito bom. Para que você veio, Duda? Ouvir a palavra. E tu, Yuri? Ouvir a palavra? E tu? Está todo mundo assim? Agradecer a Deus. Nós viemos na intenção de ouvir a palavra, que nós precisamos. Quem realmente serve a Deus, quem realmente busca a Deus, ele precisa do auxílio. Nós somos dependentes de Deus. Nós dependemos de ouvir a sua palavra. Não a palavra do Renan, do pastor Renan, não. Mas a palavra de Deus, a reflexão que através da palavra que nós lemos, nós vamos tirar uma reflexão para a nossa vida. É por isso que nós viemos aqui. Então, esses Salmos 121, que hoje nós lemos, vamos levar a seguinte mensagem. A vida pode estar difícil. Às vezes você pode estar passando um momento que é só seu. Ninguém sabe. Ninguém precisa saber. É entre você e Deus. Existem guerras espirituais que nós passamos na vida que ninguém vai entender. Que o nosso choro às vezes é tão interno que a gente não consegue nem colocar isso para fora. Mas é o nosso momento que nós estamos pedindo socorro, que nós estamos pedindo ajuda. E hoje vem essa palavra falando a todos nós. Eleva os seus olhos, não para o monte de Israel, não para o monte de Gerizim.
Mas eleva os seus olhos para dentro de ti, para dentro de você. Olha para dentro de você. Olha para dentro do teu coração e fala: Deus, de onde vem o meu socorro? E Deus nos responde por essa palavra, que o socorro vem dele. E que nós temos que acreditar que esse socorro vem. Nós temos que ter fé que esse socorro está vindo. Mas para ele vir, nós temos que ter fé. Porque nós saímos daqui e continuarmos reclamando da vida é fácil. Eu fui na igreja, Deus falou que é meu socorro, mas nossa, a vida está osso, está embaçado o negócio. Não vai adiantar de nada. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Mas a partir do momento que você sai dessa igreja, e nós temos que sair hoje falando: Senhor, eu sei que está difícil. Eu sei que o socorro às vezes pode demorar, mas eu sei que o socorro vai vir do Senhor, porque Tu fez os céus e a terra. Porque a minha vida está nas Tuas mãos. A minha vida não está na mão de A, nem de B, nem de C. A minha vida é quem coordena, quem cuida da minha vida é Deus. Quem me deu a vida foi Deus que me deu. E eu sei que o momento que eu estou passando vai ser Deus que vai ser o meu socorro. Só dele que vai vir o meu socorro. E tenha certeza que se você continuar nessa fé, nessa persistência, em poucos dias Deus mostrará o socorro na sua vida. Em poucos dias você verá mudança. Haverá mudança nas nossas vidas. Deus, como? Não vou ficar pregando aqui, revelando: eis que vejo, não sai bem da igreja aqui, eis que vejo, não sei o quê. Não, isso daí para mim é feitiçaria, isso daí não é palavra, não, isso daí é coisa de adivinho. Cara, eu começo aqui, pego o microfone e começo a andar na igreja, e eu paro assim no meio da igreja e falo: você! Não, para, isso é loucura, isso é doideira. A palavra não manda a gente fazer isso, a palavra não manda a gente fazer isso. A gente tem que anunciar o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo nos transmite uma palavra poderosa para as nossas vidas. É a Bíblia, a palavra de Deus nos transmite. Ela, por si só, nos dá a coordenada das nossas vidas. Não precisa ninguém parar na tua frente e começar a fazer a sua coordenada. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque olha, eu vou fazer. Não precisa. A palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus vem falar do socorro. Ele é o socorro das nossas vidas. Tenha fé, acredite, persista, não desista. Não desista de sonhar, não desista dos seus projetos, não desista das suas realizações. Não desiste, porque o inimigo quer fazer isso. Ele quer colocar tantos montes na sua vida para você não enxergar o além do monte. Ele não quer que você enxergue Deus. Ele quer colocar tanta muralha, tanto empecilho dentro do seu pensamento, dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, justamente para você perder a tua fé. E não é isso que Deus quer. Enxergue além do monte. Além do monte tem Deus. Acima do monte tem Deus. Enxergue isso. Você enxergando isso, o teu socorro virá. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quem vai orar? E aí, quem vai orar? Estou esperando. Vai, Yuri, olha aqui. Vai, Yuri. Alice vai orar? Alice vai orar. A Alice está acompanhando a live. A Alice é da mídia também. Vem, Yuri. Olha aqui. Poxa, vai orar. Como vai orar? Próximo sou eu. Tá bom. Forte. Acho que eu vou falar isso. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor, Pai. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Senhor, por essa palavra, Pai amado. Amém. Te agradecendo, Senhor, pelo socorro, Senhor, que vem de Ti, Pai. Te agradecendo, Senhor, por falar ao nosso coração neste dia, Pai amado. Senhor, o Senhor vem entrando em nossas vidas, Senhor, confirmando, Senhor, a cada palavra, Pai amado. Somos, Senhor, reflexo de Cristo, Pai amado.
Somos teus filhos, Pai amado. Somos teus servos, Pai. Te amamos tanto, 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 tanto. Por isso te agradecemos, Senhor, e te pedimos perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, se há algo em nós que te ofende, Pai amado. Nos perdoa, Senhor, por onde temos colocado nossos olhos, ouvidos, nossas mãos, nossos pés, Senhor. O que temos falado, o que tem saído de nossas bocas, Pai. Perdoa, Senhor, se temos corrido atrás de coisas que não devemos, Pai. Se temos ido a lugares onde não devemos, Pai amado. Se temos feito, Senhor, coisas que te desagradam, Pai amado. Nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pensamentos, Senhor. Perdoa o nosso coração duro, por muitas vezes, Senhor, o nosso coração se endurecer, Pai amado. Somos, Senhor, uma carne fraca, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, clamando pelo teu socorro, Senhor, clamando, Senhor, pelo teu favor, Pai amado. Ah, Senhor, te pedimos, Senhor, pela saúde das pessoas, Pai. Te pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes, Pai, nos hospitais, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor vá de encontro, Senhor, aqueles corações, Senhor, que estão quebrados, Pai amado. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor encontre, Senhor, e dê refrigério, Senhor. Aquelas pessoas que estão querendo te procurar, Senhor, eles não estão te achando, Senhor. Que elas possam te encontrar nesta noite, Pai amado. Que o Senhor seja falar ao coração, Senhor, daqueles que o desejam, Pai amado, e daqueles que também não te desejam, Pai. Aqueles que não querem te ouvir, Senhor, que o teu Espírito Santo seja falar ao coração deles, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, Senhor, que possamos ter ouvidos, Senhor, para te escutar, Pai amado. Ah, Senhor, te pedimos, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão na depressão, Pai amado. Ah, Senhor, levanta, Senhor, ergue essa pessoa, Pai amado. Que o Senhor possa, Senhor, levantar. Ah, Senhor, restaura a saúde, o intelecto, Senhor, dá força, coragem, sabedoria, Senhor. Ah, Senhor, vai de encontro a essas pessoas, Senhor. Ah, cura, Senhor, o coração, cura a mente, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor, por todas as enfermidades, Senhor, que colocou, Senhor, neste dia, Senhor, para as pessoas, Senhor, nesta noite, Pai. Por aqueles, Senhor, que oramos, Senhor, pela vida do Milênio, Senhor, pela vida da Alice, Pai amado, pela vida, Senhor, daqueles que estão enfermos, pela vida da Pâmela, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos, Senhor, pela vida do Benício, Senhor, do Rafael, Senhor, da Maria, Maiara, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vizinhança, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um aqui neste bairro, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor, da Jéssica, Senhor. Vai de encontro ao coração dele, Senhor. Tira toda a angústia, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem colocado sobre a vida dele, que caia por terra, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre a saúde, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Ah, Senhor, sabemos que precisamos mais de ti, Senhor. Que o Senhor diminua nós, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor, ao nosso favor. Em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor, é bondoso, é maravilhoso, Senhor. Por isso, Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por até que o Senhor tem nos sustentado, nos dado saúde, nos dado paz, alegria, Senhor. Obrigada, Senhor, pela casa que nós temos, Senhor, pelo cobertor, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro, Senhor, aquelas pessoas que moram na rua, Pai amado. Que o Senhor seja o cobertor deles, Senhor. Que o Senhor aqueça eles nesta noite, Senhor. Cubra, Senhor, da chuva, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Somos teus servos, estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos use, Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade, Pai amado. Para que o Senhor seja, Senhor, o centro, Senhor, das nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor, viver a tua palavra, viver o teu entendimento, Senhor. E que possamos, Senhor, ser, Senhor, o caminho, a luz, o sal da terra, Senhor, daqueles que necessitam. Amém. Por isso te agradecemos neste dia, Senhor. Dai ordem aos seus anjos, Senhor, ao nosso respeito. Que os seus anjos, Senhor, estejam conosco, Senhor, por onde quer que formos, onde quer que iremos, entraremos, Senhor, que os seus anjos estejam conosco, Pai amado. Em nome de Jesus.
Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Firme, não vai não. A próxima quinta sou eu. Agradecemos pela presença. Hoje faltou a Maria, faltou a Thaís, faltou o Vinícius, os dois Vinícius, faltou mais quem? A Renata. Renata está trabalhando, né? Renata está trabalhando. E Danila. Sueli, essa aí tá lá. Tá em Maceió. Daqui uns dias ela vem. Semana que vem, né? Aí sim. Aí. Aniversário. Tá bom demais. Então, agradeço a presença de todos aqui, todos que assistiram a live, esse culto. Estejam presentes nos demais cultos, nossos cultos de quinta-feira, toda quinta-feira, às 20 horas, e aos domingos de manhã, às 9h30. As mãos estendidas, vamos pedir a bênção de Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe.